O Dia Mundial da Lei, celebrado em 10 de julho, portanto, hoje, oferece uma oportunidade para refletir sobre a importância das leis em nossas vidas. As leis humanas, criadas e aplicadas pelas sociedades, têm como objetivo manter a ordem, proteger os direitos dos indivíduos e promover a justiça. Elas são elaboradas com base em princípios éticos, culturais e históricos, e estão sujeitas a mudanças conforme a evolução da sociedade. Por outro lado, as leis divinas são entendidas como normas estabelecidas por uma entidade suprema e eterna, presentes em diversas religiões e tradições espirituais. Essas leis frequentemente oferecem orientações sobre moralidade, comportamento e a relação do indivíduo com o divino. Diferente das leis humanas, as leis divinas são vistas como imutáveis e universais, transcendendo as variações culturais e temporais, enquanto as leis humanas são aplicadas por instituições governamentais e podem ser alteradas por meio de processos legislativos. As leis divinas são interpretadas e transmitidas por líderes religiosos e textos sagrados. Ambas as formas de lei desempenham papéis cruciais na orientação do comportamento humano, promovendo a coexistência pacífica e a harmonia social. Cada uma a seu modo, o Dia Mundial da Lei nos convida a considerar como essas duas dimensões de normatividade, a humana e a divina, podem coexistir e se complementar, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e moralmente equilibrada. Hoje vamos começar pela pergunta 223. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Às vezes, imediatamente, mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Agora, a 224. O que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. Questão 224. A. Qual poderá ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Questão 224. B. Essa duração está subordinada à vontade do espírito, ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não poderia ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. Pergunta 225. A erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Vamos à pergunta 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros, que chegaram à perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. Comentário de Kardec. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente, à medida que se purificam. No tocante ao estado podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais necessidade da encarnação. Agora, a pergunta 227. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente
não o fazem da mesma maneira que nós. Estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Na pergunta 228, temos: os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Pergunta 229. Por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam as suas más paixões desde que veem os seus inconvenientes? Existem pessoas neste mundo que são extremamente vaidosas. Você acha que, ao deixarem este mundo, elas perderão essa característica? Quando partem da Terra, especialmente aqueles que têm paixões intensas, permanecem envoltos em uma espécie de aura que guarda todos esses aspectos negativos, pois o espírito ainda não está completamente desligado. E apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Questão 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Kardec perguntou na questão 231: os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade, e isso é uma punição. Questão 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu, ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante sua vida, tenha se elevado. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso, jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Nada mais faz do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los. Pergunta 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Conexão espírita.